Quando um homem morre? Eu sei que essa pergunta parece, assim, muito aleatória, né? Mas vocês já vão entender o que eu quero dizer com ela. Esses dias eu me encontrei numa situação que me levou a refletir sobre algumas coisas, e aí eu acabei conversando sobre isso com uns amigos meus, assim como todo papo sério, tipo, ele sempre surge de um papo aleatório que eu tô tendo com algum amigo meu. E é sobre uma situação, né, que... Vamos pegar um exemplo, cara. Ir no cinema. Eu, particularmente, já fui muito no cinema sozinho, e eu gosto de ir no cinema sozinho. Hoje em dia eu gosto menos, já gostei muito mais de ir no cinema sozinho, mas eu não tenho o menor problema de ir sozinho. Hoje mesmo não, né, mas nesse período mesmo dessa semana eu tenho pensado muito em assistir aquele Project Hail Mary, Devoradores de Estrelas, do Ryan Gosling, que tá agora no cinema e tal. Enfim, quero muito assistir esse filme. Aliás, o nome em português é muito melhor que o nome em inglês, tá? Eu não gosto do nome Project Hail Mary. Acho que eu sei que tem um significado no futebol americano e tal, mas eu acho que Devoradores de Estrelas é um nome muito mais legal. Muito mais poético, aliás, né? Eu quero muito assistir esse filme, mas tem algumas questões que me impedem hoje, né? Que é tempo, não dinheiro, porque eu já tô me programando financeiramente para poder assistir esse filme, para poder gastar o dinheiro do ingresso e do estacionamento. Mas, sim, dinheiro, tempo e também pessoas. Porque, assim, por mais que eu não tenha problema em ver sozinho, eu admito que é mais legal ir no cinema com amigos, sabe? Mas é claro, né? Não é uma parada que me impede de ir sozinho, né? Eu acho que se no final chegar no dia que eu posso assistir e não tiver ninguém pra ver comigo, eu vou sozinho, sabe? Eu não tenho esse problema, não. Mas tem algumas situações, o próprio cinema é um exemplo desse, que é mais legal de fazer com os amigos, sabe? E eu queria justamente falar um pouco disso, né? Porque eu não acho que necessariamente seja uma dependência. Porque como eu mesmo falei, é uma coisa que dá pra fazer sozinho. Eu realmente só prefiro fazer acompanhado, né? E por que, João? Existe essa preferência, né, em ir com os amigos e tal. E pra mim a resposta é muito simples, na verdade, que é memórias, né? Você cria memórias. É sobre isso que eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês. Teve um dia na época da escola em que eu e o João tínhamos uma festa junina para ir do pessoal do nosso grupo. Eu não estava muito afim de ir, principalmente porque eu estava sem carona naquele dia, até que uma colega nossa, que o João era afim na época, se ofereceu de me levar. Como eu estava muito envergonhado, muito mesmo, eu pedi para o João ir comigo e mesmo ele morando perto do local onde ia ser a festa, ele fez questão de ir até lá em casa e ir comigo. A festa em si nem foi tão boa, mas eu acho que o que fez esse momento ser tão marcante para mim foi a conversa que eu tive com o João sobre malhação e a ida muito quieta e tensa no carro até a festa. O que me faz refletir que, por mais que não seja um momento que tenha ocorrido grandes acontecimentos, as memórias também são feitas de momentos simples. Mesmo sendo simples, são momentos que não deixam de ser bem vividos e que ficam marcados e eternizados no nosso coração. A nossa memória, ela funciona de um jeito muito louco, né, cara? Porque às vezes a gente se mete em umas situações muito simples, muito banais, assim, do dia a dia, e a gente lembra delas até hoje. E pelo menos comigo, né, eu sempre observei isso. Essas situações completamente simples e aleatórias, que eu lembro até hoje, eu sempre estava acompanhado de algum amigo. São situações que poderiam sim acontecer quando eu estava sozinho, mas eu acho que eu não daria tanta atenção para elas. Né? Então, aliás, já fica uma outra reflexão. Vamos dar atenção às coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, porque às vezes elas podem virar memórias incríveis. E aí eu ligo no outro ponto, que era o meu ponto principal aqui, né? Essas memórias, por mais simples que sejam as situações nas quais elas se formaram, elas são memórias que a gente carrega para sempre. São memórias que a gente sempre vai estar lembrando, né? Então, eu vou estar mostrando aí ao longo do vídeo alguns depoimentos de amigos meus, né? De memórias nossas, assim, né? Que a gente tem ao longo do tempo.
memórias que têm simbolismo muito forte para eles, como também tem para mim. Né? Eu até pedi para que eles falarem, cara, só conta uma história que eu esteja envolvido para fazer a conexão, porque eu quero também uma história que seja sobre vocês, né? Não uma história sobre mim. Sempre é sobre todos os envolvidos, mas não conta só, tipo, olha, porque o João... Não, tipo, conta sobre vocês. E é justamente isso, né, cara? É um dia... Essa situação que eu mostrei aí pra vocês agora há pouco, cara, uma conversa que a gente tem até hoje. A gente até hoje fala desse dia, né? Ontem mesmo, quando eu tava colhendo esses depoimentos, né, quando o Vitor mandou esse áudio contando desse dia, depois a gente começou a falar mais sobre... E a gente começou a lembrar de coisas que a gente não lembrava, não só desse dia, mas da época. A gente ficou, tipo, umas 2 horas conversando sobre isso. Foi meio traumático, porque eu comecei a lembrar de mais paradas que eu não queria lembrar. Comecei a lembrar de como eu era na época, e não foi maneiro. Eu acho que se eu pudesse voltar naquela época, eu me daria um tapão bem dado na cara. Mas foi legal a gente ter essa lembrança. E assim, com certeza, são histórias que a gente vai levar para as próximas gerações. Né? São histórias que a gente vai... contar, né? No meu caso como professor, cara, ainda não me ocorreu, mas em algum momento eu vou contar alguma história assim, banal do dia a dia, em sala de aula, de alguma situação que aconteceu comigo, num futuro bem distante, se Deus quiser. Nós vamos contar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, e eles vão contar para os amigos, e vai ser algo que, por mais bobo que tenha sido a situação, a gente vai levar isso para sempre. E a gente vai passar isso adiante como o nosso legado. Cara, aquele dia que a gente foi na escola, pegar documento do certificado de conclusão do ensino médio, né? Fui comer de ir com você, mas acabei de combinando de com a minha namorada também, com uma amiga dela. A gente encontrou mais gente lá, enfim. Tipo, a gente combinou de ir na escola de manhã, cedinho. Só que acabou que caiu no mesmo dia que você ia dar sua primeira aula. Então a gente foi lá de manhã cedo, falamos com os professores, com os coordenadores, batemos papo com todo mundo, relembramos o tempo da escola, né, enfim. E depois disso, eu fui lá, te deixei no curso e voltei pra escola. E se eu não me engano, eu fui com você até o curso que você dá aula, né? Eu voltei pra escola, encontrei com a minha namorada. Aí a gente foi de novo, né? Entramos na escola, fui fazer tudo. Entrei de novo na escola, só porque sim. Falei com os professores de novo, como se eu não tivesse falado, tipo, 2 horas antes. Bati papo com todo mundo, enfim. Nos divertimos bastante, falamos com o coordenador, inspetor, professor. Aí depois a gente decidiu que a gente ia pro calçadão, bater perna, né? Centro de Campo Grande. E a gente ficou lá, tudo mais. Você terminou de dar aula, encontrou a gente lá. Aí tinha gente, vendedor ambulante, gritando almoço, almoço. A gente falou, a gente ficou zoando, gritando almoço. Aí os meninos também ficou incomodado com isso. Tipo assim, pô, por que você tá gritando almoço? A gente não noção, só que a gente tava fazendo zoando. Aí chegou um cara pedindo dinheiro vendendo bala, né? Ele, não sei o que a gente fez, que, tipo assim, a gente realmente comprou bala do cara, comprou mais 10 balas do cara. E a gente decidiu que a gente ia começar a botar as balas na bolsa da namorada. Aí a gente ficou, tipo assim, colocando bala, até ela perceber, só que ela não tava percebendo lá dentro da bolsa dela. Aí na última bala a gente botou, tipo, absurdamente explícito que a gente tava botando bala, pra ela perceber e se tocar. Ela falou, caraca, cara, por que vocês estão botando bala na minha bolsa? Enfim. Aí a gente colocou bala na bolsa dela. Aí depois ela ficou irritada, a gente ficou andando com, tipo, 10 pacotes de bala, a gente foi comprar material escolar, batemos perna ali. Aí, né, como pessoas normais, a gente decidiu almoçar no McDonald's. A gente foi no McDonald's almoçar. A gente pediu, demorou pra pedir. Aí a gente subiu pro segundo andar, comeu, enfim. Já completamente aleatório, que tipo assim, a gente ficou batendo perna aleatoriamente no calçadão, se Campo Grande, no McDonald's, na escola, enfim. E aí eu volto naquela pergunta. Quando um homem morre, é quando ele é alvejado por soldados? É quando ele é envenenado por um cogumelo letal? Não. Um homem morre quando ele é esquecido. Isso são fragmentos do discurso do Dr. Hiriluk, né, personagem de One Piece. Eu não li o mangá, eu não vi o anime, mas eu assisti a série. E essa passagem dele me marcou muito. Porque é justamente sobre isso, né, cara? A gente sempre vai viver enquanto alguém lembrar da gente, né? Se me permitem aqui a nerdolagem aqui, tem um filme de Kamen Rider também, né, em que eles falam justamente sobre isso, né? É o Heisei Generations Forever. Né? Tem uma parte, eu não vou lembrar se é o Build ou se é o Zio que fala isso, né? Mas eles, basicamente os Kamen Riders vêm para o mundo real, em que os Kamen Riders são séries de TV. Né? E chega um momento em que eles justamente falam isso, né? Enquanto os Kamen Riders eles existem e sempre vão existir enquanto alguém se lembrar deles. Né? E a lembrança, ela é memória, né? E o jeito da gente ser lembrado é tendo as nossas memórias, né?
E eu vou além, cara. Memória é legado. Quantas pessoas que morreram há muito tempo, mas até hoje têm suas histórias contadas. Eu não tô falando necessariamente de gente famosa, não. Eu tô falando de gente de família mesmo, né? Eu tenho um tio que eu não cheguei a conhecer. E eu lembro, né, irmão da minha avó, eu lembro que quando eu era mais novo, minha avó contava várias histórias desse tio. Meu avô, por parte de pai, eu também não cheguei a conhecer, mas o meu pai me conta várias histórias do pai dele. Me contava várias histórias do pai dele. Né? Então, são lembranças, né? São justamente essas lembranças que são o nosso legado, que são o que ficam para o futuro, que são o que fazem com que essas pessoas continuem vivas, mesmo depois que elas já tenham partido. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é: criem memórias. Não deixem que o dia a dia te impeça de viver uma vida extraordinária. Eu lembro de situações, como eu disse, completamente banais, coloquiais do dia a dia. Esse outro depoimento que eu trouxe para vocês, cara, foi o meu primeiro dia de aula. O primeiro dia que eu dei uma aula como professor oficialmente na minha vida. É um dia que eu lembro até hoje. Não só pela aula, mas por tudo que aconteceu. Por tudo que eu e meus amigos vivemos naquele dia. E são pessoas que eu tenho contato até hoje, sabe? Por conta de uma situação completamente banal. Uma memória que vai ser levada para as próximas gerações. Uma história que eu pretendo, sim, um dia, contar para os meus filhos, se eu tiver. Uma história que nada me impede que eu conte para os meus alunos. Ah, professor, como foi o seu primeiro dia de aula? Cara, foi inesquecível, foi incrível. Sabe? Então, é isso, gente. Prestem atenção nas pequenas coisas da vida. Vivam a sua vida com pessoas que te fazem bem. Porque são essas pessoas que vão te ajudar a construir o seu legado, que vão te ajudar a construir a sua memória, que vão te ajudar a construir uma história. E para fechar essa reflexão toda, eu repito a pergunta: quando um homem morre?